Há uma hora determinada para se morrer? Esta é uma pergunta que as Escrituras respondem da seguinte forma: em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 2, está escrito: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, eu acredito firmemente que sim, que há um tempo para tudo nesta vida. Quando nós não temos paciência para esperar, as coisas que nós mais desejamos podem não dar certo. E isso tem a ver com o tempo que nós temos que viver, que nós devemos viver nesta vida. Quando nós nos precipitamos, pode acontecer imprevistos e surpresas. E, por exemplo, muitas pessoas podem morrer por ser descuidado, por estar descuidado, ou por usar substâncias que podem matar. Pode usar de uma forma descontrolada um alimento que não faz bem para a saúde. Pode ingerir drogas, por exemplo, ou pode ficar expostas a riscos, a perigos ou a doenças de uma forma desnecessária. Eu creio que há um momento certo de morrer, mas também eu creio que Deus não impede que as escolhas que façamos em nosso dia a dia interfiram nesse momento de nossa morte. Por isso, eu também creio que muitas vezes algumas pessoas antecipam o seu momento de morrer, a sua hora de morrer. Há na Bíblia a famosa história de Jó. Jó era um homem muito rico, vivia em Uz, lá em Edom, em Israel, no sul de Israel. E ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, total 10 filhos. E ele possuía o que era considerado riqueza, né, para aquele tempo. Ele possuía 7.000 ovelhas, possuía 3.000 camelos, ele possuía 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de muitos servos, né, que viviam servindo a Jó, eram seus servos, né, viviam a seu serviço, de maneira que ele era considerado um homem bastante rico entre todos os que viviam no Oriente. E Deus vai provar a fé de Jó, permitindo que Lúcifer o testasse. Então Lúcifer se aproxima do Senhor e desafia o Senhor dizendo: deixa eu testar Jó para saber se Jó tem fé nas suas palavras. E Deus permite então que Deus, conhecendo Jó, o íntimo de Jó, Deus diz a Lúcifer: vai, testa, pode testar. E então o primeiro teste que Jó vai passar é que Lúcifer ele faz com que morra todo o gado, todos os animais, toda a criação, todos os bens que Jó tinha. Então os gados, os jumentos, as ovelhas ou são roubados ou morrem todos. E Jó, diante daquela situação, poderia negar Deus e dizer: por que estou perdendo tudo isso? No entanto, ele permanece fiel. E Lúcifer então pediu a Deus que lhe desse um pouco mais de chance, né? Um pouco mais de poder sobre Jó. E Deus concedeu então que ele tentasse, que ele testasse Jó de outra forma, mas que ele não tirasse a vida de Jó. É a única condição que Deus estabelece para Lúcifer. Então, o que Lúcifer faz é provocar em Jó úlceras malignas, feridas por todo o corpo, desde a planta dos seus pés até o alto da sua cabeça. Deus permitiu que ele se aproximasse da morte. Contudo, Jó resistiu. Não negou a Deus e provou a sua fé em Deus diante de todas as dificuldades pelas quais ele estava passando. Jó, ele tinha sua casa. A sua casa cai. E ali estavam seus 10 filhos, pois todos eles morrem nessa destruição da sua casa. E, no entanto, Jó permaneceu fiel. O tempo passa e Deus concede a Jó a recuperação de tudo o que ele havia perdido. E, inclusive, em dobro de tudo o que ele havia perdido. E Deus dá a Jó a possibilidade de ter outros 10 filhos.
7 filhos e 3 filhas. Alguém poderia perguntar, tá, mas e os outros filhos que ele perdeu não significavam nada para ele? Significava sim, significava bastante. Mas o que Deus concede a Jó? Deus concede a Jó 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó sabia que os filhos que ele havia perdido, na verdade, só haviam sido levados dessa vida. Eles continuariam sendo seus filhos, porque o cristão, ele acredita que esta vida é somente um curto espaço de tempo que devemos viver, que nessa vida nós estamos apenas de passagem e nos preparando para poder voltar, para poder regressar ao nosso verdadeiro lar, junto com nosso Pai e nossa Mãe Celestial. Então, para Jó, isso era um conhecimento que ele já tinha obtido dos seus antepassados, de seus pais. Então, para ele, que os seus filhos falecessem, era necessário, como todos nós vamos ter, que morrer um dia. Então, para ele, isso não era uma coisa absurda que acontecesse. No capítulo 22 de Jó, o assunto da morte aparece quando um amigo de Jó, chamado Elifaz, lhe faz um questionamento. Então Jó, diante daquela situação, ele recebe 3 amigos em casa, eles conversando, e alguns deles questionam a situação de Jó. E um deles fala para Jó: porventura, queres guardar a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes de seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Eles começam a questionar: Jó está daquele jeito porque está iníquo, porque está pecando. E eles falam com ele, eles perguntam: porventura, queres guardar a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Ele estava fazendo referência aqui à época do dilúvio, de Noé. Noé pregava para o povo que haveria um dilúvio, muitas pessoas não acreditavam, e veio o dilúvio e matou todas aquelas pessoas que não acreditavam nas recomendações do profeta, que orientava para que eles se arrependessem, para que eles guardassem os mandamentos, para que eles fizessem a coisa certa. E aí construiu a arca e muitos não acreditavam no profeta e morreram todos no dilúvio. Ou seja, o que ele faz? Ele pergunta a Jó se ele queria seguir o exemplo desses homens iníquos da época do dilúvio, quando Noé falava para que se arrependessem. Noé dizia que o dilúvio ia vir e eles não acreditavam. E ele conclui dizendo: eles foram arrebatados antes do seu tempo. Ou seja, eles morreram antes do momento de morrer. Por quê? Porque foi provocada aquela situação, Noé falou para eles, eles não ouviram, o dilúvio veio e os levou. Então não era para eles morrerem naquele momento. Por isso havia um profeta para orientar, só que eles anteciparam a sua morte, desobedecendo as orientações do profeta. Outra escritura que nos faz referência sobre o tempo da morte se encontra em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 17. E aí está escrito o seguinte: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, por que morrerias fora do seu tempo? Olha que interessante aqui o que o profeta fala: por que morrerias antes do seu tempo? Ele faz referência ao fato de uma pessoa querer antecipar a sua morte antes do momento dela morrer. Então eu me sinto bem confortável em saber que eu morrerei quando seja a minha hora de morrer. Há nas Escrituras o relato de um caso em que Deus atrasou o relógio e permitiu que alguém vivesse por mais algum tempo. Estou dizendo isso porque assim vemos que Deus sabe o horário de que cada um de nós temos que voltar a Ele. E neste momento há um personagem que pede a Deus que retrase o relógio, que não leve ele naquele momento. E naquele momento então Deus permite, Deus atrasa o relógio e permite que ele viva. Isso aconteceu na época dos reis de Israel. No caso do rei de Judá, Ezequias, ele ficou muito doente e já estava pronto para morrer, na hora da morte. Então ele orou a Deus e pediu que o deixasse viver um pouco mais. E as Escrituras relatam o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede
e orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Nós somos assim. Às vezes somos tão apegados a essa vida que falamos da morte. E muitos desejam ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Em resposta a esse pedido de Ezequias, Deus disse o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, Deus ele concedeu a Ezequias 15 anos mais, depois daquele dia em que estava marcado para ele morrer, porque ele pediu a Deus. Antes do falecimento, da morte, Isaías tinha falado: olha, põe a sua casa em ordem, resolve os seus problemas que você vai morrer, já está marcado o seu dia. E ele então, triste com aquilo, querendo viver um pouco mais, ele ora a Deus e fala: me deixa viver um pouquinho mais. E Deus então permite que ele viva mais 15 anos, ou seja, Deus atrasou o relógio da sua partida. Outro relato, não exatamente igual, mas semelhante, foi o que aconteceu no retorno de Lázaro à vida. Lázaro estava morto, já se encontrava morto por 4 dias já no sepulcro, e Jesus o fez reviver. Jesus, chegando próximo onde estava sepultado Lázaro, ele disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto estava, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Não foi uma ressurreição, ele simplesmente reviveu, porque o primeiro que ressuscitou foi Jesus Cristo. E neste momento ele ainda estava vivo. Então o que ele fez foi trazer Lázaro da morte. Lázaro já estava morto e ele o trouxe para a vida. Lázaro, sai para fora. Desatai-o e deixai-o ir. Então eu acredito firmemente que há uma hora exata, há um momento certo para tudo nessa vida. Poucos pecados não são perdoados por Deus, e entre eles o derramar sangue inocente, provocando a sua morte. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, dá o seu like e compartilha para que eu possa chegar a este mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.